A paz do Senhor a todos os irmãos, a todos os amigos que nos acompanham em mais uma live que realizamos aqui na IADERP Planalto Verde. Uma alegria podermos cultuar e bendizer ao nome do Senhor. Com o coração desejoso de ver o olhar dos irmãos, de podermos congratular, podermos exaltar ao Senhor juntos, mas enquanto este momento não acontece, por este instrumento, por esta ferramenta que nós possuímos, nós queremos convidá-los a, de fato, tirarmos um momento para cultuarmos ao nosso Senhor. Vamos, nesse instante, orar ao Senhor, rogando a sua presença e a sua direção sobre esta reunião, por este breve e curto momento, mas creio eu que será de grande valia e de grande importância para todos quantos derem ouvidos à voz de Deus. Querido Deus, eterno e soberano Pai, queremos te dar graças por tua bondade, por tua fidelidade, pelo teu amor, por tuas misericórdias que têm sido as causas de não sermos consumidos. Te louvamos, Senhor, pelo pão, pelo alimento, pela vida, pela dispensação da graça que o Senhor nos permite viver, pela salvação, pela esperança latente em nossos corações, pela paz que desfrutamos em estar em Ti, mesmo que a nação passa por um momento difícil, nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E todos quantos de fato estão ligados em Ti, o seu coração se enche de paz, se enche de alegria, mesmo em meio às tormentas. Pai, eu queremos pedir nesse instante que a Tua presença esteja conosco, esteja presente em cada lar, onde estiver alguém nos ouvindo, dando este momento para cultuar a Ti, que o Senhor possa se fazer presente, que a Tua palavra possa despertar e alimentar esses corações, que os louvores que serão entoados possa mais uma vez trazer alegria e possa trazer ânimo às almas e aos lares que estarão mais uma vez adorando o Teu nome. Pai, em o nome de Jesus, fica conosco, dirige esse culto e esta reunião, é o que nós te pedimos e mais uma vez adoramos e glorificamos o Teu nome. Amém. Meus irmãos, hoje domingo, nossa live se inicia às 18, tivemos um pequeno atraso, vamos terminar por volta das 19 horas, 19h10, estaremos já dando o término. Como nós estamos dando atendimento aos irmãos, nos domingos, das 18h30 às 19h30, estaremos aqui à disposição de cada irmão que queira algum aconselhamento, atendimento pastoral, ou queira trazer seus dízimos, suas ofertas, tudo quanto os irmãos estiverem o intento de estar na casa do Senhor para realizar, estamos aqui até às 19h30. Vamos adorar a Deus com os nossos belos hinos congregacionais, os hinos da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Nós saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Nós vamos louvar com o hino de número 193, Alma Abatida. Glória a Deus. Se tu me amas, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus
intercede por ti, minha alma espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Verás em breve as dores findas no dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e ouvirás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor com o hino de número 577. Hino número 577. Em fervente oração. Glória a Deus. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Aleluia. Mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e de todo o teu ser Ele controla, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Para a filha chamou, te fará o Senhor, atendendo a oração que
gente vê que o Senhor tem poder quando tudo deixares mandar. Amém. Meus irmãos, esta deveria ser a maneira que o cristão deveria estar continuamente, constantemente, em fervente oração. Ainda mais no contexto em que estamos inseridos, no momento em que estamos vivendo, o momento é de fervente oração. Vamos ler um texto bíblico que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7, a partir do seu verso de número 7. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 7 ao versículo de número 12. Em seguida, os irmãos, irmão Eliel, a irmã Ellen e o irmão Gabriel estarão louvando a Deus. Tem nome o conjunto ou não? Não? Tá certo. Vou pensar em um até o findar do culto. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 7, verso 7 a seguir, vai nos dizer assim: ouvindo os filisteus que os filhos de Israel estavam reunidos em Mispa, subiram os líderes dos filisteus contra Israel. Quando os filhos de Israel ouviram, temeram por causa dos filisteus. Disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, o nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então pegou Samuel um cordeiro que ainda não havia sido desmamado e o sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para guerrear contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus e os aterrorizou, de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Os homens de Israel, saindo de Mispa, perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. E continua ajudando o seu povo diante dos seus inimigos, de geração em geração, nos diz o salmista, que a sua fidelidade, a sua bondade estende-se de geração em geração. Portanto, não se turbe o vosso coração, o nosso Deus está cuidando de nós. Até aqui nos ajudou o Senhor e continuará nos esforçando. Eu quero orar pelos pedidos, embora não é chegado aqui em minhas mãos ainda nenhum. Você que tem o seu pedido, as suas necessidades, nos envie pela nossa página, pelo Facebook, e os nossos irmãos estarão recolhendo, e ao findar do culto estaremos orando por cada pedido de oração. Eu quero já dar os recados, e após esse louvor já estaremos ouvindo a palavra de Deus. Os recados são breves. Quero pedir aos irmãos que estejam orando pelo que chega aos meus ouvidos. O nosso prefeito estará se fazendo o pronunciamento no dia de amanhã, segunda-feira. Embora as possibilidades tenham se demonstrado pequena para a possibilidade de liberar os nossos cultos, vamos continuar orando. O nosso Deus, Ele é poderoso para surpreender-nos em cada situação. Também eu quero pedir aos irmãos que estão nos ouvindo que procurem a irmã Sueli. Nós continuamos o nosso projeto e para este sábado, nós continuamos com o projeto da venda das mini pizzas
e ela ainda recheou o cardápio com mais inúmeras coisas para você se divertir. A irmã Sueli, juntamente com a irmã Ronilda, sua irmã, que estão nos ajudando bastante, parece-me que também a irmã Miriam, e também a irmã Leila e a sua mamãe também estão nos ajudando bastante nessa situação. E o cardápio, olha, que vai ter mini pizza, de frango catupiry, calabresa, mussarela e presunto, lasanha, torta de frango, torta de legumes e soufflé de frango. Então, procurem a nossa irmã. Nós temos ainda terça e quinta nas nossas lives, e também já será na quinta-feira o nosso fechamento do mês de abril. Então, os irmãos que ainda não trouxeram suas ofertas, seus dízimos, nós os esperamos na terça ou na quinta-feira, e ainda até o findar desse culto, até às 19h30, estamos aqui lhe esperando. Neste momento também, como nós estamos fazendo um momento de um culto, de uma reunião, o culto ele tem uma parte toda especial, onde nós expressamos a nossa gratidão e a nossa fidelidade para com o Senhor, diante de tudo quanto Ele tem feito e realizado em nosso favor, nos sustentando, abrindo portas, nos prosperando em todos os sentidos. Então, há um momento especial no culto, que é o período em que nós ofertamos e dizimamos. Portanto, como não, para você que ainda não tem a possibilidade de estar aqui conosco, está cumprindo à risca o período de reclusão social, ou por algum motivo não pode sair, abaixo no vídeo nós estamos disponibilizando alguns dados bancários, onde você pode fazer um depósito, transferência, e se você assim o fizer, por depósito ou transferência, eu peço que você encaminhe para nós o recibo, para que possamos fazer o lançamento pela congregação aqui do Planalto Verde. Então, abaixo, você nesse instante já pode usar o seu aplicativo, o seu aparelho, que tem os seus irmãos, o irmão Eliel, o irmão Gabriel e a irmã Ellen. Em seguida, já estaremos ouvindo uma porção da palavra de Deus. Vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem, chuva de bênçãos Ele tem pra te dar. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abriu o caminho deste mar. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é este que pode fazer o mar se calar? No
no momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. Aleluia! Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas ela até o fim. Se cair mil ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado desse jeito, desistir porque... Oh, aleluia! Nós te louvamos, Jesus. Glorificado é teu nome. Seja exaltado nessa noite. Oh, toda a glória ao Senhor. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só pra ver o meu rei frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é o Senhor, para sempre cantarei. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só pra ver o meu rei frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é o Senhor, para sempre cantaria. Aleluia! 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 Oh, oh, exaltado é o Senhor, é o Senhor. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Queria que todos pudessem estar aqui para poder sentir mais de perto a graça e a bondade e dividirmos essa graça em meio a estes louvores que foram entoados. Eu quero repetir a leitura
apenas do verso de número 12, do capítulo 7, do primeiro livro de Samuel, que diz assim o verso de número 12. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e ali chamou Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Querido Deus, eterno e soberano Pai, uma vez mais tributamos louvores de gratidão ao Teu nome. O Senhor é conhecedor de todas as coisas. O Senhor conhece o ambiente em que nos encontramos e o Senhor conhece o ambiente em cada lar, em cada local que essa palavra estará adentrando nesse instante. O Senhor conhece as necessidades. O Senhor conhece cada detalhe em particular, individual ou coletivo deste lar. Eu quero pedir uma vez mais que o Teu Espírito Santo possa usar a minha vida com autoridade, com ousadia e com graça, que a Tua palavra possa realizar aquilo que Te apraz, transformar vidas, edificar lares, transformar de dentro para fora, que a Tua palavra possa produzir vida, que a Tua palavra possa produzir ânimo, que a Tua palavra possa despertar espiritualmente este crente, esse irmão, esse amigo que nos ouvem nessa noite, que a Tua palavra possa quebrar julgos, quebrar amarras, tirar tristezas, arrancar toda angústia e toda depressão da alma, tirar toda perturbação, todo sentimento que tem se agravado sobre a vida dos Teus filhos diante do momento e da situação que vivemos. Que a Tua palavra, nesse instante, que é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, possa penetrar até a divisão da alma e do espírito, possa penetrar aonde está habitando essa situação, esse problema, e possa mais uma vez edificar e glorificar o Teu nome. Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos e já Te damos graças. Amém. Amém. Meus amados irmãos, para nós ainda tudo muito novo e ainda em processo de adaptação deste instrumento que é a rede social, que é essas lives, nós ficamos um pouco apreensivos com como essa mensagem está chegando, mas eu tenho convicção que o Senhor tem algo especial para o teu coração. O texto que nós acabamos de fazer menção, que está inserido no texto, no livro de 1 Samuel, é um livro cativante, emocionante, de histórias que nos empolgam as suas leituras, em ver a história de Ana, em ver o crescimento, amadurecimento e o chamado deste profeta, juiz e sacerdote por nome Samuel. É interessante, é emocionante ver o chamado e, infelizmente, a queda do rei Saul, assim como também o chamado e sucesso do reinado do rei Davi. É um livro que nos vai mostrar situações de personagens cativantes, assim como vai mostrar também situações, momentos em que a nação de Israel está inserida. Momentos de perigos, momentos de adversidade, momentos de despertamento espiritual, assim como também como momentos de fraqueza e vacilações espirituais. O capítulo 7, que nós fizemos menção, eu quero pensar com os irmãos e fazer um paralelo com o capítulo de número 4. O capítulo de número 4 e o capítulo de número 7 desse livro, 1 Samuel, eles têm algumas similaridades, eles têm algumas semelhanças, eles têm algumas lições que são de grande valia para nós. Assim como eles têm algumas coisas similares, eles têm coisas totalmente diferentes. Por exemplo, algumas similaridades, algumas coisas sinônimas, algo que acontece tanto no capítulo 4 quanto no capítulo 7. O capítulo 4, o povo de Israel, ele está enfrentando um inimigo, ou tem diante de si um inimigo. E esse inimigo são os filisteus. O inimigo do capítulo 4 é o mesmo inimigo do capítulo 7. Trata-se de povos vizinhos que freneticamente, continuamente, estão guerreando contra Israel.
mas o povo filisteu, a nação filisteia, é uma nação que traz um perigo maior que as demais. Parece ser uma nação que ela está mais preparada para a batalha, para a guerra. Por exemplo, quando eles estão saindo do Egito, Deus, com todo o seu cuidado, Ele vai dizer no capítulo 13, se não me falha a memória, do livro do Êxodo, vai dizer que Deus fez com que o povo de Israel caminhasse pelo caminho mais longo, tão somente para não se depararem com a guerra e cruzarem pelo caminho dos filisteus. Parece que o próprio Deus guarda o povo de Israel de dar de frente com os filisteus. Tamanha era a sua aptidão para a guerra e tamanha era a habilidade e o perigo que esse povo enfrentava. Perceba que no deserto o povo de Israel vai enfrentar os amalequitas, eles vão viver guerras, mas não com os filisteus, porque esses filisteus, no capítulo 4, são os inimigos de Israel, e também no capítulo 7, é um inimigo ferrenho, é um inimigo terrível. Outra similaridade, além do inimigo ser o mesmo, é que o local onde eles estão preparando para a guerra, onde eles estão se armando para a guerra, também é o mesmo. O capítulo 4, verso 1, vai dizer que eles estão em Ebenezer. Ebenezer, é o verso de número 12, vai dizer que é exatamente entre Mispa e Sem, aonde, após a vitória, Samuel coloca uma pedra e coloca ali o nome de Ebenezer. Então, além do inimigo ser o mesmo, o local aonde vai se travar a guerra também é o mesmo. O local é igual, o local é o mesmo. O inimigo é o mesmo, o local é o mesmo, e o momento em que eles estão vivendo também é o mesmo. É um momento de guerra, é um momento de perigo, é um momento em que eles precisam estar atentos, é um momento em que eles precisam estar revestidos de armadura, aptos fisicamente, emocionalmente e também com seus armamentos. O momento é um momento de guerra, não é um momento comum. Tanto no capítulo 4, quanto no capítulo 7, o inimigo é o mesmo, o local é o mesmo, e o momento vivido pela nação é o mesmo. Além de ser um momento que precisam estar preparados, é um momento que lança sobre os corações algumas questões, alguns questionamentos, algumas dúvidas, alguns receios, alguns medos. Por se tratar de uma guerra, tratar-se de guerra, todo ser humano, o povo de Israel, além de ser um povo escolhido por Deus, trata-se de homens, tratam-se de mulheres, tratam de seres humanos que não vão estar apáticos ou imunes a um sentimento de temor, a um anseio, a alguns questionamentos dentro de uma batalha, dentro de uma guerra. Então essas são as similaridades. O momento é comum, o inimigo é comum, é o mesmo, e também o local é o mesmo. Porém, o resultado do capítulo 4 e o resultado do capítulo 7, ele é totalmente diferente. E ele é totalmente diferente porque as atitudes e os procedimentos que o povo de Israel vai tomar dentro do capítulo 4 e dentro do capítulo 7 também são totalmente diferentes. No capítulo de número 4, nós vamos ver que o povo de Israel vai ser humilhado pelos filisteus. Eles vão ser, no capítulo 4, verso 2, o texto já deixa claro, Israel foi derrotado pelos filisteus, isso em uma primeira batalha. Quando eles percebem que perderam uma primeira batalha, eles pensam em uma estratégia, eles pensam em um procedimento, eles pensam em algo para melhorar e para conseguir vencer. O que chama a atenção é que algo no coração desses israelitas no capítulo 4 é algo impressionante. No capítulo 4, verso de número 3, eles vão dizer o seguinte, olha, por que nos feriu o Senhor? Ora, eles estão guerreando com os filisteus. O texto vai dizer que cerca de 3.000 homens morreram. Quem matou foi os filisteus, e não foi Deus. Quem feriu o povo de Israel foram os filisteus, e não Deus. Mas o povo de Israel é um povo que entende que eles estão debaixo do controle de Deus, que a sua vida pertence a Deus. Portanto, tudo o que acontece de positivo ou de negativo sobre eles, a nação de Israel pontua e assinala, é Deus.
é Deus que está produzindo o bem e é Deus que está produzindo o mal. O ato de Deus produzir o mal é resultado do fato deles estarem longe de Deus e simplesmente Deus tirar a mão de sobre Israel. Esse era o sentido em eles referir-se que Deus estava lhes ferindo. Mas perceba que no capítulo 4, quando eles têm essa primeira derrota, eles têm a segunda estratégia. Vamos fazer o seguinte: vamos buscar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era o símbolo, não era a presença. A Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus, a ponto que o próprio texto no capítulo 4 vai dizer que entre os querubins que estão nas tampas do propiciatório, Deus assentava no meio. A tampa do propiciatório era o trono de Deus. A Arca da Aliança era o trono, aonde Deus falava, aonde Deus se dirigia para o povo de Israel. Mas perceba que esta arca, ela é apenas uma arca. Ela, sem a presença de Deus, nada mais é que tábuas de acácia revestida de ouro. A Arca da Aliança, sem a presença de Deus, não tem sentido nenhum, a não ser apontar para uma simbologia da presença de Deus. Então, o que eles fazem? Manda buscar a Arca da Aliança. E o pior, a Arca da Aliança, ela é direcionada para o meio da guerra, em Ebenezer, entre Mispa, onde eles estão acampados. Eles trazem a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança está sendo conduzida por dois homens, por nome Ofni e Finéias. Quando a Arca da Aliança chega, acompanhada dos sacerdotes, Ofni e Finéias, filhos de Eli, a Bíblia vai nos dizer que o povo de Israel, os hebreus, ao verem a Arca da Aliança sendo introduzida no arraial, aonde estavam acampados, por Ofni e por Finéias, o texto vai dizer que eles foram ao êxtase, eles ficaram eufóricos, começaram a dar júbilos de glória, começaram a glorificar a Deus, porque Deus chegou? Não, porque a Arca da Aliança chegou, porque o símbolo da presença de Deus chegou. E quando eles começam a gritar e dar júbilo, e a se alegrarem, simplesmente porque a arca chegou, o texto vai dizer que os filisteus analisaram, não pode ter acontecido outra coisa a não ser uma: os deuses de Israel desceu no meio deles. O Deus de Israel, os deuses de Israel está no meio deles. Perceba que somente filisteu, somente quem não conhece a glória, somente quem não conhece a Deus, pode acreditar que a presença de Deus se resulta ou de fato é barulho. Barulho não é símbolo da presença, barulho não é símbolo que Deus está presente. Nós, pentecostais, gostamos da expressão, gostamos do ambiente em que ele está envolvido por esse barulho ou por esta euforia, mas nem em todo, não é em todo o barulho, em toda a euforia que Deus está presente. Perceba que nesse capítulo 4, a atitude deles é simplesmente buscar o símbolo. Ao ato de simplesmente ver a arca, já é o suficiente. O ato de ter dois homens que se prostituíam no templo, mesmo chegando à Arca da Aliança, com dois homens que estavam profanando o templo, roubando as ofertas, não tinham comunhão e muito menos intimidade com Deus, a ponto que o próprio povo de Israel não descia mais para o templo para adorar, exatamente por causa de Ofni e Finéias. Mas agora, quando chega a dois personagens vestidos com vestes sacerdotais e a Arca da Aliança, que simbolizava a presença do Senhor, para eles já era o suficiente. Santificação pouco importava, vida com Deus pouco importava. Se eles tivessem tão somente o símbolo, se eles tivessem tão somente alguém vestido com as vestes sacerdotais, já era suficiente. Olha como é totalmente diferente no capítulo de número 7. O capítulo de número 7, olha o contexto. Olha o contexto. No capítulo 4, a Arca da Aliança vai ser levada. Os filisteus levam embora a arca.
Mas no capítulo 6 a arca está voltando para a nação de Israel. A arca é colocada no seu local. E no capítulo 7 vai dizer que a arca está na casa de Abinadab. E o povo de Israel, ao ver a arca novamente em Israel, em mais uma vez a arca voltou, o verso de número 7, capítulo de número 7, verso de número 2, vai dizer que toda a nação de Israel suspirava pelo Senhor. Eles ficaram eufóricos, assim como a arca quando chegou no arraial, quando eles estavam em guerra. Eles novamente ficaram eufóricos. Mas nesse momento, quem está como sacerdote não é Ofni e muito menos Finéias, porque já morreram na batalha. Quem está como sacerdote é o profeta Samuel. Samuel é alguém que ouve a voz de Deus. Samuel é alguém que tem compromisso com a palavra de Deus. Samuel é alguém que tem vida com Deus. Samuel é alguém que não está contente e satisfeito apenas com o símbolo da presença de Deus. Samuel não é alguém que está contente em simplesmente estar dentro da igreja. Samuel não é alguém que simplesmente está contente em cantar na mocidade. Samuel não é alguém que simplesmente está alegre em fazer parte do hall de membros da Assembleia de Deus. Samuel é alguém que tem compromisso com a palavra, que tem compromisso com a intimidade com Deus. Samuel quer mais da glória, quer mais da presença. É por isso que quando ele vê o povo eufórico, no verso de número 3 ele vai dizer o seguinte: olhe, vamos nos santificar, vamos ter vida com Deus, vamos consagrar a nossa vida, vamos ter vida de oração, vamos ter compromisso com a palavra. Samuel proclama ao povo a uma comunhão, a fortalecer e novamente fazer uma aliança com Deus, porque Samuel entende, olha, a arca é insuficiente, símbolo da presença é insuficiente, a Assembleia de Deus, só a placa é insuficiente, ou qualquer outra placa que você possa mencionar. O que de fato faz diferença é vida com Deus, presença do Espírito Santo, intimidade, consagração, isso que de fato faz a diferença. Perceba que o contexto que nós estamos vivendo no momento parece ser um momento similar a esse. E me permita contextualizar e trazer algumas lições para nós. Nós estamos vivendo em um momento de guerra. O cenário é o mesmo desde Adão e Eva. O mundo, ele sempre foi um cenário de guerra. Desde que Adão e Eva foram colocados no jardim do Éden, o homem iniciou um processo. E nesse primeiro processo, nesse cenário que sempre é o mesmo, e o adversário também sempre é o mesmo, e as suas astúcias e os seus planos também sempre são os mesmos, ele consegue uma primeira vitória contra Adão no jardim do Éden. Perceba que desde o Éden as estratégias, as artimanhas do inimigo são sempre as mesmas. Se você olhar o capítulo de número 3 de Gênesis, onde nós vamos ver a queda, deixa eu só confirmar se é o capítulo 3, isso mesmo, 3, a queda do homem, você vai ver que são 3 áreas que o inimigo vai tentar Adão e Eva. Qual é? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. O cenário é o mesmo, o adversário é o mesmo, as artimanhas e as estratégias são as mesmas. São as mesmas. O nosso adversário continua sendo o mesmo. O campo de atuação dele continua sendo o mesmo. E as suas artimanhas, desde o Éden até hoje, é por isso que o apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, ele vai dizer a mesma coisa. Cuidado com as coisas que tem no mundo. Cuidado com a concupiscência dos olhos, com a concupiscência da carne e a soberba da vida. Muitos estão sendo derrotados neste campo. Mas eu quero convidá-lo, assim como Samuel convocou o povo de Israel, não se contente com símbolo, não se contente apenas com a carteirinha de membro da Assembleia de Deus, não se contente simplesmente em ser membro da Assembleia de Deus de Planalto Verde, uma congregação
que podemos dizer de tamanho bom, uma congregação com um bom número de membros, uma congregação com um povo abençoado, mas isso é insuficiente. Nós precisamos de fato é ter vida com Deus. Eu não estou querendo de forma alguma diminuir a importância, a grandiosidade, o valor do templo e desta comunhão que temos no templo. Eu não quero diminuir a importância deste ambiente espiritual que é a casa de Deus. Mas eu quero te dizer, se a porta continuar fechada esta próxima semana, o trono de Deus e o véu foi rasgado, e o caminho até o trono de Deus continua aberto. Comunhão com Deus, vida com Deus, intimidade com Deus, continua à nossa disposição. Nada mudou. O que mudou é que não estamos podendo nos congregar, não estamos podendo ter o nosso momento de intimidade e de comunhão, mas vida com Deus, o trono continua à nossa disposição. Portanto, não há motivos para tristeza, para angústia, há motivos para buscar a Deus, para clamar. E olha, eu vou te dizer, talvez a nossa nação nunca passou por um momento de uma batalha espiritual tão grande a que estamos inseridos. Nós estamos vivendo uma guerra ferrenha, e não estamos dizendo apenas de uma guerra política, ideológica, que a nossa nação encontra. Nós estamos em uma guerra, em uma batalha espiritual ferrenha. Assim como no capítulo 4 de 1 Samuel e no capítulo de número 7, eles estavam em uma grande guerra, assim nós também estamos. Porém, no capítulo 4, eles perderam a batalha. Mas no capítulo 7, nós vemos no capítulo de número 7, eu não sei se é mais algo comum, é que no capítulo 4 e verso 10, está decretado derrota do povo de Israel. Agora no capítulo 7, também no versículo de número 10, a Bíblia está registrando: e Deus deu vitória ao povo de Israel sobre os filisteus. Queridos, esse tempo em que nós estamos com o templo fechado, ele vai passar rápido. Ele vai acabar logo. Logo mais estaremos todos reunidos, talvez paulatinamente, devagar, mas o tempo é curto. Logo, logo estaremos na casa de Deus. Mas o que de fato não pode acontecer é que nós voltemos para o templo da mesma forma, com a mesma visão, com a mesma condição espiritual. Precisamos voltar transformados. Precisamos voltar cheios da presença de Deus. Precisamos voltar com a nossa visão aberta diante da situação em que estamos vivendo. O capítulo 4, eles se contentaram com o barulho. E nunca se viu na nossa igreja um tempo como esse. Uma geração que está procurando cada dia mais barulho, em que as mensagens são dadas o seu valor pelo resultado do barulho que vem após ela. A mensagem não precisa mais falar de Jesus, a mensagem não precisa mais falar de santificação, a mensagem não precisa mais falar de céu e de arrebatamento. Se eu conseguir, através de uma homilética, de uma hermenêutica, de alguma técnica, conseguir fazer a igreja pular e gritar, é o suficiente. Mas que ao término desses dias, isso seja apenas um detalhe, que de fato o que haja no nosso coração é desejo da presença, da glória e de vida com Deus. Que esses barulhos que possam acontecer, possam ser de fato resultados de vida com Deus, e não meras emoções que possam resultar em derrotas, como no capítulo 4 de 1 Samuel. O capítulo 7, nós vamos ver a diferença. Qual foi a diferença? A diferença é que o capítulo 4, o barulho que aconteceu no arraial, aconteceu embaixo, não moveu barulho em cima. Olha que interessante. O capítulo 4, o barulho que foi feito no arraial dos filisteus, no arraial dos hebreus, ficou só embaixo, não subiu. O barulho ficou só entre eles.
assustou os filisteus e eles ficaram até atônitos. Mas em cima não produziu nada. Já no capítulo 7, nós vamos ver que também teve um barulho. E qual foi o barulho? O barulho foi de um povo que procura um sacerdote e vai dizendo: Samuel, por favor, ore por nós, clame por nós, porque senão nós vamos perecer. O povo se arrepende, vai até o sacerdote e, se compungindo, vai dizendo: clame a Deus por nós, nós precisamos de Deus, nós precisamos mais do que símbolo, nós precisamos da glória, nós precisamos da presença de Deus em nosso meio. E o texto vai dizer que Samuel então passou a aclamar a Deus. O barulho que Deus quer ouvir não é barulho vazio, o barulho que Deus está disposto a ouvir é de uma geração que clama, clama por socorro, clama por misericórdia, clama por almas, clama por vidas. Enquanto Samuel está clamando, está havendo um mover e um barulho aqui embaixo. Bendito seja o Senhor. O texto diz que houve barulho de clamor embaixo. E enquanto Samuel está sacrificando e clamando, os filisteus estão invadindo Israel. Olha, enquanto Samuel está clamando, enquanto Samuel está oferecendo sacrifício, os filisteus estão invadindo Israel. Parece que dizendo o seguinte: pode clamar que não adianta, os inimigos virão. Pode oferecer sacrifício, não adianta, os inimigos nos cercarão. Mas enquanto os filisteus estão se aproximando, enquanto está tendo de fato sacrifício verdadeiro e um coração contrito e quebrantado buscando ao Senhor, o texto vai dizer que houve um barulho também em cima. Olha o verso de número 10. Enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus chegaram para guerrear contra Israel. Olha, no verso 9 ele estava clamando. Verso 9: então pegou Samuel um cordeiro que ainda não havia sido desmamado e o sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto está havendo o clamor aqui embaixo, Deus está aí respondendo no céu. Enquanto a oração de um coração sincero, Deus responde do céu. Enquanto de fato a igreja passa a orar, a clamar, a buscar ao Senhor. Olha, permita-me te dar esse aviso, esse recado que vem da parte do Senhor. Se o nosso posicionamento diante dessa guerra for simplesmente olhar para o tempo e sentir saudade, se for simplesmente estar com saudade de barulho, se for simplesmente estar com saudade de um ambiente, é pouco e podemos naufragar. Mas se de fato nos posicionarmos como intercessores, como homens e mulheres que clamam, que buscam a Deus, posicionamento real, verdadeiro, sincero, não de acomodação. Eu achei interessante que o nosso irmão Leônidas ministrou na quinta-feira, e ele disse: se não ficarmos simplesmente vendo séries e filmes, se abandonarmos um pouco a Netflix, ou tantos outros meios, e de fato passarmos a buscar ao Senhor, Ele vai responder dos altos céus. Enquanto nós fazemos barulho de clamor aqui embaixo, Deus responde do céu. E os filisteus estão invadindo Israel. Enquanto eles estão invadindo Israel, o verso de número 10 vai dizer: e então trovejou Deus dos altos céus. Trovejou Deus dos altos céus. Barulho, se quiser fazer barulho aqui embaixo.
O barulho que está sendo feito aqui, ele precisa de fato gerar movimentos nos céus. O salmista, no Salmo de número 40, ele vai dizer: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor e se inclinou para mim. Ele firmou os meus pés sobre uma rocha e nos meus lábios colocou um cântico novo. Ele está esperando com paciência, mas ele está clamando ao Senhor. Se a nossa geração, se essa igreja que cresce em número, crescer também em espiritualidade, em consagração, em vida de oração, em clamor, em busca ao Senhor, não tenha dúvida, o resultado que nós esperamos da vitória não virá do parlamento, não virá de outro local, a não ser dos alto e sublime céu. Deus vai trovejar dos céus e coisas grandiosas irão acontecer. E o que nos restará é dizer o mesmo que Samuel: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus abençoe aos irmãos, que Deus abençoe a cada um daqueles que estão nos ouvindo, e esta palavra possa de fato abrir os seus olhos e possa te colocar em uma posição diferente, possa te colocar em uma posição de guerreiro, uma posição de soldado que milita esta milícia. Deus está com os seus ouvidos atentos. Deus está com os seus ouvidos atentos à nossa oração. É tempo de nós buscarmos ao Senhor. É tempo de vida no altar, é tempo de consagração, é tempo de santificação, é tempo de oferecer sacrifícios e holocausto. E o nosso Deus há de ouvir nos céus, e grandes milagres vão acontecer. Vamos louvar a Deus com mais um hino, e ao findar nós vamos orar por você. Já passou o meu horário, já é 7h05, mas o Senhor está presente. Enquanto nós louvamos, o Senhor ministra sobre a sua casa. Abre os seus olhos espirituais, alegra o seu coração e a sua alma. Palma de suas mãos, eu tenho Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro por uma
noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Aleluia. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Vamos nos alegrar ao Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Meus irmãos, os pedidos que foram nos enviados de oração, e nós queremos orar por vocês. Maria Barcelos, oração por sua irmã Francisca, que está internada. Também o irmão Valdeci Braga pede oração por sua família. Carla Renata pede oração por sua família. João Otávio pede oração por sua esposa, irmã Zilda. Também Maria Sueli, oração por sua prima Mariana, que se encontra internada. Esses são os pedidos de oração. Você que tem o seu pedido aí em sua casa, mas não nos enviou, nós queremos orar por você. Nesse instante, orar por toda a nossa nação, pelos poderes estabelecidos sobre a nossa nação, os governos, toda onde está gerando poder sobre a nossa nação, sobre os lares, sobre as famílias. Vamos juntos levantar um clamor. O nosso Deus continua respondendo a oração de um justo. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Portanto, vamos juntos nos unir e vamos clamar ao Senhor. Querido Deus, eterno e soberano Pai, graças te damos por tua bondade, por tua graça, por tua fidelidade, pela tua palavra. Desperta o teu povo, nos ajuda, Senhor, a de fato viver uma vida que glorifica o teu nome. Ajuda, Senhor, para que o nosso coração esteja cada dia mais desejoso de experimentar da sua glória, da sua presença, a buscar uma vida de intimidade, de comunhão contigo, que a cada dia o nosso eu possa ser dizimado, para que o Senhor possa brilhar e a sua glória possa brilhar em nós. Nos ajude, Senhor, porque o nosso eu tem tomado tantas decisões frustradas, tem nos produzido tantos prejuízos e nos afastado tanto de Ti, mas nos ajude que esse período em que estamos inserindo, o Teu povo, a Tua igreja possa se despertar a uma vida de clamor, a uma vida de busca, a uma vida de intimidade contigo. A cada um desses pedidos de oração que se encontram em minhas mãos, pedidos de pessoas que estão orando, pedindo pelas suas famílias, por um ente querido de sua família, coloca as tuas mãos, Senhor, sobre a vida da irmã Francisca, sobre a vida da irmã Zilda, sobre a vida da irmã Mariana e de tantos outros. A cada lar, Senhor, que nos acompanha nessa noite, leva teu milagre, derrama da tua graça e da tua presença, opera maravilhas. Os teus ouvidos estão atentos à nossa oração e nós queremos te pedir, opera um milagre sobre a nossa nação. Repreende toda esta enfermidade, toda essa pandemia, coloca por terra todo este mal que tem se espalhado por todo o continente, por toda a nação, por todo o mundo, que o Senhor possa repreender todo este mal, Pai, sobre os poderes da nossa nação, nosso presidente, os poderes, a Câmara, o Senado, Pai, em nome de Jesus, põe tua mão, repreenda toda divisão, toda porfia, toda contenda, que possamos falar uma só língua e o teu nome venha a ser glorificado neste ambiente. Pai, assim nós te pedimos e mais uma vez nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
O grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja desde agora e para sempre, e possamos dizer juntos: amém. Que Deus em Cristo te abençoe e até a terça-feira às 19 horas em nossa próxima live. Deus te abençoe. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira a vida, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira a vida, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide,